Dando início aí aos nossos trabalhos, né? Gostaria de agradecer a todos os presentes e dizer o seguinte: todo ano, no primeiro semestre, nós faremos, então, esse ciclo de palestras, buscando trazer temas que sejam atuais e que sejam relevantes para nós estudantes, né? Neste evento de hoje, nós buscamos resgatar algumas coisas que nós perdemos aí na pandemia, ou revisitar alguns temas, para que a gente pudesse melhorar nossos conhecimentos. Então, nós optamos por tratar de temas relacionados a direito penal, né? Porque entendemos que são relevantes e são importantes, além de trazer aí a alegria da maioria, né? Que normalmente namora com direito penal e casa com direito civil, professor? Tá vendo, né, gente? Bom, isso aí, vocês já viram que tem um defensor, assim, ferrenho ali do direito penal. Então, veja bem, de manhã nós trataremos aí do percurso do crime, né, o Intercrimes, com o professor Danilo. Teremos como mediadora a professora Beatriz, que vocês já conhecem. À tarde nós trataremos aí sobre questão de propaganda eleitoral e as consequências, né, da forma que você faz, ou seja, o que aí constituiria crime, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Isso será na parte da tarde. À noite, nós teremos, então, a juíza da cidade, a diretora do foro, né, que também é coordenadora do nossos sejusques, ou dos centros judiciários aqui de Caldas Novas, e ela vai tratar de algumas decisões dos tribunais superiores e analisar essas decisões juntamente conosco. Então, essa é a nossa programação de hoje. Nós estamos também transmitindo pelo YouTube, tá? Então, se vocês quiserem repassar, ou quem não puder vir à tarde, né, podem assistir para não perder aí os nossos temas, podem assistir pelo YouTube. São importantes, eu acredito que aqueles que não puderem estar presentes, seria bom que fizessem isto, né, para não perder aí nada que nós tenhamos para discutir. Então, sem mais delongas, né, eu vou convidar aqui para estar aqui no púlpito conosco, né, o professor Danilo Vasconcelos, tá? Professor, emérito professor, professor de cursinho, professor também na FASAM e um excelente criminalista, bem reconhecido aqui no estado de Goiás, tá bom? Aí ele que vai falar com vocês, né? E também convidar a professora Beatriz, né, nossa professora aqui na instituição, também professora em Goiânia, advogada, que vai fazer a mediação. Tá? O professor Danilo vai, no caso, conduzir. Professora, sente-se aqui conosco. Uma salva de palmas para os nossos convidados, gente. Tanto para a Beatriz quanto para o Danilo, né? Nós estamos assim meio com sono, parece. Aí a professora Beatriz, inclusive, vai ficar com o microfone. Se durante ou após a palestra vocês quiserem fazer perguntas, ela leva o microfone, ou a Margarida, até vocês façam assim, no microfone, para que a gente possa, pelo YouTube, ouvir, né? E para que todos também ouçam as perguntas e as participações. Quero agradecer aqui aos nossos colegas, antecipadamente, né? Ao Pablo, que veio de Goiânia, para poder nos ajudar com a transmissão, Jorge, o Felipe, que deve estar por aí, né, também, e os demais colegas que estão colaborando com o evento. Agradecer aos professores aqui presentes, professor Denis, Direito Penal também, viu? Penalista, nosso colega, né? E agradecer aos acompanhantes aqui, né, do professor o Arthur e o Hélio. Arthur e o Hélio. Lembrando o seguinte, o doutor Hélio
ex-aluno lá da Fazan, né? Já foi nosso aluno, foi aluno da professora Beatriz e hoje está junto com o professor Danilo, advogando aí, tá? Muito obrigado pela presença, viu? Então, vamos lá, né? Eu passo a palavra primeiro para a professora Beatriz, para se apresentar, né? Falar alguma coisa, e depois o professor Danilo. Oi, bom dia. Para aqueles que não me conhecem, sou a professora Beatriz Pinheiro, professora aqui da casa e professora da Unifazan. Na verdade, ontem eu passei nas salas convidando vocês, então, apesar de nos conhecermos pouco, acho que vocês já sabem quem eu sou, né? A professora Laís já falou bem sobre o nosso convidado dessa manhã, já estão bem apresentados. Fiquem à vontade para interagir durante a palestra dele, tá? Então, eu levo o microfone até vocês. Se quiserem fazer por escrito, também passo a pergunta para ele, para que fique mais dinâmico e vocês possam aproveitar o máximo aí da palestra, tá bom? Boa palestra para nós, com a palavra, professor. Olá, bom dia, bom dia. De manhã todo mundo tá mais devagar, né? Bom dia, gente, vamos começar, vamos animar. Vocês estão aqui em Caldas Novas, num frio desse, eu não estaria aqui, eu estaria nas piscinas. Brincadeira. Como já foi dito, meu nome é Danilo Vasconcelos. Vou tentar aqui conversar com vocês sobre uma parte do direito penal muito importante, que é a trajetória do crime, o caminho do crime, o iter criminis. Já foi, com certeza, vocês já estudaram, porque isso aqui é no Direito Penal 1. Só que é sempre bom nós termos outros olhares e revisar a matéria, aprender um pouco mais. E eu sempre aprendo com vocês, acredite. E como foi dito pela professora Beatriz, vocês podem, eu até prefiro assim, interagir no meio da minha fala, sem nenhum problema. Podem perguntar, surgiu a dúvida na hora, vamos conversar, vamos debater. Eu gosto das perguntas, dos questionamentos, beleza? Ou vocês são tímidos? Só um pouquinho, né? Gente, caminho do crime. O que é isso, o intercrime? Nós estudamos, e todos aqui já estudamos um pouco de direito penal. Nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, como que começa a possibilidade da responsabilização criminal de uma determinada conduta. Eu costumo brincar e fazer um paralelo com o nosso relacionamento amoroso. Quem aqui é casado ou casada? Ixi, pessoal aqui começa cedo. Hein? Todo mundo aqui que não é casado já namorou ou namora? Não? Nunca? Nunca namorou? Eu trouxe uma ali solteira, ó, o Hélio, ó. Não? Ó, tá vendo? Aham. Ixi, tem nada não. Com 14 já tá liberado segundo o artigo 217A do Código Penal Brasileiro, hein? Eu costumo brincar e fazer esse paralelo. Imagine você ter um relacionamento amoroso. E todos nós aqui, que somos casados, ou já namoramos, já pensou em trair, não já? Ou não? Não? Na hora que você vê o Caio Castro, por exemplo, assim, você não fala, nossa, que homem bonito, não fala, não? Hã? Deixa pra lá, tá gravando, não pode ouvir, né? Todos nós já pensamos em trair. Tem gente que pensa todo dia. E tem gente que trai todo dia também. Mas vamos ficar no pensamento primeiro. Imagine você casado ou casada, namorando. Você conhece uma pessoa na faculdade, vê alguém na televisão. E você pensa, você cogita em ficar com essa pessoa. No seu relacionamento, pensar em outro constitui uma infração matrimonial? Você acha que você pode ser punido por pensar em outro? Depende. Não, tô falando, você tá pensando em trair, em ficar com outra pessoa. Isso no seu relacionamento é punível?
Vocês que sabem, o relacionamento é de vocês. Cada relacionamento tem uma regra. Se você exteriorizar o pensamento, aí dá problema. Vou mandar... gente, eu sou casado, viu? Minha esposa deve estar assistindo. Isso aqui é só conversa pra... Viu? Não... É só pra esquentar. Mas eu falo aqui, eu penso muitas vezes em outra mulher. Pode ouvir, ela sabe, eu conto pra ela. Vamos pensar agora no direito penal. Você já pensou em cometer um crime? Trair, ninguém nunca pensou em trair. Mas crime todo mundo... Entendi. Então trair é pior do que cometer crime. Entendi. Quando um professor dá uma nota baixa ou puxa sua orelha, e eu já pensei várias vezes em arranhar o carro, pôr fogo, atropelar, furar o pneu. Vocês nunca pensaram isso do professor, não? Nossa, eu tive um professor no doutorado que ele tinha... Era lá em Portugal, ele tinha um Jaguar verde. Eu sonhava arranhando o carro dele, tacando fogo todo dia. Eu tinha aula toda sexta-feira. Todo dia eu sonhava em pôr fogo no carro dele. Esse fato de pensar, desejar, colocar fogo no carro de outra pessoa ou no trânsito, quando alguém te fecha, fala, eu vou matar esse cara. Você pensa algo assim. Esse pensamento, que é onde nasce tudo, não é? Todas as nossas atitudes não nascem no pensamento. Pergunto para vocês, esse pensamento, ele é punível? Então eu posso pensar em matar o Bolsonaro, por exemplo. Pensar em matar o Lula. Deixa eu ver aqui, quem vota no Bolsonaro aqui? Tá com a camisa do exército, eu já sabia. Atirador, é CAC, não é? Aí, já sabia. Bolsonaro também? Quem aqui vota no Lula? Quem não vota em nenhum? Entendi. Então, pensar em matar o Bolsonaro ou pensar em matar o Lula, vamos supor que a Polícia Federal tenha um dispositivo de inteligência que consiga ler os pensamentos. Você pode ser punido, condenado por este pensamento criminoso? Sim ou não? Não pode. Porque você não exteriorizou, não fez ainda, né? Não fez nada de errado. Então, gente, vocês têm que ter isso em mente de forma bem consolidada. O pensamento ou a cogitação não é punível. Então, se você pensar, cogitar internamente cometer um crime, não há punição, não há responsabilidade penal por conta disso. E quando eu fui casar com a minha esposa, eu falei para ela que as regras do nosso relacionamento seriam as regras do direito penal, que eu só consigo pensar no direito penal. Uma vez eu acessei o e-mail dela, sem autorização dela, e ela estava de conversinha com um cidadão. Aí ela falou prova ilícita. Eu falei, é claro, retirei do relacionamento. É sério, prova ilícita. Ué, se eu defendo isso na minha vida inteira, eu não vou aplicar no meu relacionamento? Prova ilícita, eu finjo que eu não lembro disso, porque eu não posso nem tocar nesse assunto, porque a prova é ilícita. Então vamos lá. O pensamento, a cogitação não é punível. E após o pensamento, vamos supor que você está criando coragem, está cogitando cometer um crime. Você começa a preparar este crime. Vamos trazer para o relacionamento. Você adiciona a pessoa no Instagram. No seu relacionamento, você adicionar a pessoa que você está pensando nela, você adicionar no Instagram, já é crime no seu relacionamento? Já é proibido? Ou pode? Depende de quê? Você é ciumenta, né? Seu namorado é um desses aí? Cadê ele? Mas ela é ciumenta. Ela sabe onde ele tá. Como é que você sabe que ele não tá aqui? Entendi. Gente, então você começa a preparar o crime, fazendo essa metáfora, essa brincadeira. Você adiciona a pessoa no Instagram, aí vamos evoluir nesse ato preparatório. Aí fala, oi? Manda um oi para cidadã ou para o cidadão. Esse oi constitui o crime? É traição?
Ainda não. Ok, então beleza. Aí você fala, ó, eu não posso conversar pelo Instagram. Me passa seu WhatsApp. Calma, Telegram. Aí a pessoa passa o número, você adiciona no WhatsApp, no Telegram. Isso é traição? Você deu início a atos de execução, mais ou menos? É um ato preparatório. É um ato. A intenção são as piores ou as melhores. É chegar aos finalmente. A intenção sempre é essa. Gente, na hora que uma pessoa do sexo oposto, ou do mesmo sexo, a depender da sua convicção amorosa, te adiciona no Instagram, curte sua foto e fala oi, tem intenção. O resto é balela. Na hora que o seu namorado falou assim, não, era só... Mentira. Tem intenção, ponto final. A não ser que tenha uma relação profissional, alguma coisa assim familiar. Fora isso, temos intenções, ok? Não é verdade? Eu tô mentindo? Então, beleza. Vamos aqui sem hipocrisia. Só eu que tô sendo visto e ouvido. Vocês estão no nominato ali no YouTube, beleza? Vocês podem falar. Então a pessoa falou, me passa seu WhatsApp. Passou. Aí, oi, boa tarde, tudo bem? Começou a conversar no WhatsApp. Aí já era. Não, ainda não. Beleza. Aí, o que você faz com aquela conversa lorota, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Conversa vai, conversa vem. Aí você descobre que essa pessoa estuda na sua faculdade. Não na mesma sala, na sua faculdade. Aí você fala, então vamos encontrar lá na lanchonete. Marca esse encontro para conversar e conhecer pessoalmente na lanchonete. Teve crime? Ou na biblioteca? Teve crime? Ainda não? Só amizade, ok. Ok. Aí, conversa vai, conversa vem. Rolou aquela química. Marca de sair no fim de semana à noite. Só marcou, não saiu ainda. Teve crime? Teve traição? Não, maldade a gente tem o tempo inteiro. Eu tô perguntando se teve crime. Teve crime? Não, houve tentativa? Vocês que sabem. Então, beleza. Chamou pra sair e ela aceitou. Ok? Você vai, o homem, normalmente é a cultura, né? Pode ser diferente, mas o homem vai na casa da menina, fala, tô na porta. Aí vê ela descendo toda bonita. Neste momento ainda existe o livre-arbítrio. Do cara dar dor na consciência e fala tchau. E ir embora. Tem ou não tem a possibilidade? Tem a possibilidade. Hã? Vamos congelar aqui. Deixa eu contar uma historinha pra vocês. Eu já tenho uma idade mais avançada do que boa parte de vocês. Eu sou a professora Laís é da minha idade. Ou não é? Ué? Na nossa época, professora Beatriz, não, a criança ainda, aí para você ver. Na minha época, quando assim, eu tinha uns 14, 15 anos, não existia WhatsApp, não existia Tinder, não existia celular. Acredite, existia um mundo que eu vivi que não tinha celular. É verdade. E quando você ia marcar um encontro com uma pessoa na internet, tinha internet, viu? Era pelo tipo sala do bate-papo do UOL. Nem do UOL vocês conhecem, né? Era mais antiga que o UOL. Aí você marcava com a menina e ela falava assim, ó, vou estar 4 horas lá no shopping, em frente ao McDonald's, com a roupa tal. Na hora que você saía de casa, desligava o computador, você não tinha contato mais com a pessoa. Se desse problema no carro, eu ia de ônibus, né? No ônibus. Eu pegava 2 ônibus e minha mãe tinha um Palio na época. Eu pegava a chave reserva do Palio com 15, 14 anos, punha aqui balançando e ia pro shopping balançando. Passava debaixo da catraca, mas eu fingia que tava de carro, né? Normal. Vocês nunca fizeram isso, não? Tem que fazer, dá certo. Aí você ia encontrar com a pessoa lá no shopping. Vamos supor que eu tivesse namorada. Aí você vê a menina que você combinou lá em frente ao McDonald's, de blusa branca, saia jeans, e você tem namorado. Você tá indo em direção a ela. Ela não sabe quem é você. Na hora que você tá indo, você tem namorado.
Você vai e não agrada dela. Pode acontecer, não pode? Aí você passa, olha assim, você passa reto. Já passaram reto em mim nessas histórias umas 100 vezes. É sério, que eu marcava e a pessoa não ia. Eu acho que ela passou e falou, fraca, lata fraca. Pergunto, na hora que eu tô indo em direção a ela, eu cometi o crime matrimonial? Aí beleza, eu começo a conversar com a menina. Tanto nessa minha brincadeira do shopping, quanto eu fui lá buscá-la, ok? Ela desceu, lembra que eu fui buscá-la? Ela desceu, eu abri a porta do carro, ela entrou, fechei a porta, comecei a dirigir em direção ao restaurante. Teve traição? Ainda não. Não, eu tentei alguma coisa ainda? Eu dei início a atos de execução? Vocês acham que eu dei? Peraí, quem que falou que eu dei? Dei por quê? Ué, hoje eu levei os dois ali e fui na padaria agorinha com eles. Ué, vindo pra cá, eu fui na padaria com eles. Eu traí minha esposa? Não, só respondam. Ué, você não sabe, você não tem intenção nos meninos ali? Ah. Não sei. A intenção é um elemento subjetivo que está internamente nos meus pensamentos. E o direito penal não pune essa intenção sem a conduta. Entenda o que eu estou falando. Qual que é o seu nome? Luiz. No direito penal, talvez diferentemente do seu relacionamento, não se pune só o pensamento, não se pune a intenção sem a conduta, sem a ação ou omissão dolosa ou culposa. Então, por hora, tem intenção? Tem. Eu estou confirmando que eu tenho intenção. Aí você que está falando, né? Quer ver? Vamos trazer para o direito penal. Luiz e todos vocês, todos e todas. Eu quero ir assaltar o Banco do Brasil aqui em Caldas Novas, ok? Ó. Eu chamo os meus parceiros do crime, o Arthur e o Hélio. Coloco no carro com intenção de assaltar o Banco do Brasil, beleza? Tô indo em direção ao Banco do Brasil. Neste momento, a polícia me aborda. Mão na cabeça. Eles pegaram a interceptação telefônica que nós iríamos assaltar o Banco do Brasil. E 1 quilômetro do Banco do Brasil, a polícia aborda. E nós, espontaneamente, né, como aparece nos autos de prisão em flagrante, nós confessamos espontaneamente que nós estávamos indo assaltar o banco, ok? Eu confirmo. Estava indo assaltar o banco. Eu cometi crime? Não, mas eu tinha intenção, maldade no coração. E aí, diga. Então não tinha arma, né? Furto, só picareta. Entendi. Tranquilo. Tá, vamos lá. Eu vou contar uma historinha de um cliente meu, beleza? Real, história real. Um cliente meu, certa vez, eu era solteiro ainda, estava em casa, morava com a minha mãe, era mais ou menos meia-noite. Meu cliente me liga. Doutor, vem aqui para o aeroporto, isso lá em Goiânia. Vem aqui para o aeroporto correndo. O que foi? Não, os parceiros meus caiu, vou pular para um prédio da Infraero aqui, vem correndo que a polícia vai me pegar. Coloquei a roupa do Batman e acelerei pro aeroporto. Chegando lá no aeroporto, eu vi a viatura, meu cliente nem tinha sido algemado ainda. Eu cheguei, desci do carro, a polícia já apontou a arma para mim, né? Você também tá preso. Eu falei, o que foi? Eu sou advogado, tô chegando agora. Ele olhou pro outro assim e falou, mas já? Você tava esperando aí, né? Eu falei, não, olha aqui, ó, ele me ligou, já tem uns 20 minutos que vocês estão atrás dele. Aí ele falou, é verdade. Aí o que foi aí, o BO? Aí o policial falou, não, furto de estepe. Aí eu falei,
Como é que foi? Não, eles estão furtando aqui já o mês todo. A gente fez uma campanha na hora que eles desceram do carro com as ferramentas. A gente já abordou. Pregamos 2, essa aqui correu, pegamos essa aqui. Eu falei, só alegria, né? Pensei. Foi pra delegacia, era lá no primeiro DP. Não tinha central de flagrantes ainda. Chegou lá, e eu já gravando, hein? Eu gravo tudo. A polícia militar apresentou os presos para o delegado e contou a história. Igual eu contei para vocês. A polícia estava lá, meio disfarçada. Na hora que eles desceram com as ferramentas, entraram no estacionamento, em volta do carro, a polícia correu atrás deles, pegou eles com as ferramentas. Eles contaram isso pro delegado. Aí meu zoinho já brilhou, né? Aí eu falei, doutor, não houve crime. Aí, por que, doutor, não houve crime? Aí os polícias, você tá doido, advogado? Não houve crime. Os caras estavam indo lá, a gente tem até relatos de que eles furtaram aqui várias vezes. Falei, não houve crime, não houve flagrante. Aí o delegado falou assim, vou tomar café. Largou eu com os PMs lá. Deu 1h da manhã, o delegado não voltou. Deu 2h da manhã, o delegado não voltou. Deu umas 3h, chegou um segurança do estacionamento, lá do aeroporto, com um alicate, aqueles grandões assim, de cortar a corrente. Jogou em cima da mesa e falou, quero ver esse advogado falar que não teve crime. Aí eu falei pra ele assim, porte legal de alicate. Falei, é proibido portar alicate? O que vocês acham? Você pode ter um alicate no seu carro? Pode ter uma picareta no seu carro? Pode. Aí deu 4h da manhã, e eu conversando com os PMs, explicando que não houve crime, o delegado não voltou. O delegado falou pra mim assim, o delegado não, o PM, doutor, pode falar com seu cliente que não teve crime mesmo, não, nós vamos liberar, esse delegado não vai voltar não. Aí eu falei, calma. Fui lá no meu cliente e falei, o trem tá difícil, viu? Não tá fácil vocês sair não. Mas se você me der tanto, vocês saem. Aí ele falou assim, eu dou tanto. Eu falei, mas vocês são 3, é tanto pra cada um. Mas não é possível, doutor. Eu falei, quer sair? Agora, andando. Ele falou, quero. Eu falei, Steve, polícia, pode tirar o algema. Tirou a algema, fomos pra casa dele, peguei a pacoteira, pus no bolso, todo mundo liberado, só alegria. Comprei o Palio, agora eu já andava com... Aí quando você compra o Palio, você arruma uma chave de um carro melhor, pra você andar assim, entendeu? Pergunto, houve crime? Por parte dos meus clientes? Na hora que tava lá com o delegado, no início, o delegado perguntou, o que vocês foram fazer lá então? Aí, não, a gente ia lá. O que vocês foram fazer pressionando? Eu falei, pode falar. Pode falar que vocês foram lá furtar. Meu cliente olhou pra mim assim e falou, advogado deve ser doido, né? Eu falei, pode falar que você foi lá furtar, que você tinha intenção. Doutor, nós ia furtar mesmo. Tem diferença? Ele teve a intenção, iniciou os atos preparatórios, talvez comprar a picareta, comprar o alicate, e foi em direção ao aeroporto. Estacionaram lá na porta e desceram em direção ao estacionamento para furtar os estepes. A polícia abordou e os prendeu. Houve crime? Não, mas pode ter tido tentativa. Para ser crime não precisa consumar. Teve crime? Por que não? Porque não iniciou atos de execução. No direito penal, só há punição se o agente der início a atos de execução. Aí, existem algumas situações que os atos preparatórios serão crimes autônomos. Como, por exemplo, se tiver com arma. Pegou uma arma, ele não tem porte de arma. Aí ele é pego chegando no Banco do Brasil para fazer o assalto com arma. Ele vai responder por porte ilegal de arma e não por tentativa de assalto, artigo 157 do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso 2, né? Tentativa de assalto? Não. Ele vai responder só por porte ilegal de arma de fogo. E como não constitui crime usar picareta, alicate e algo do gênero, não há punição para esse cidadão. Aí vai sair na imprensa assim, ó. PM prende, justiça solta. Vai ou não vai? Por quê? Porque prendeu errado. E é função do juiz, vamos supor que esse cidadão tivesse sido preso em flagrante e levado ao judiciário.
O juiz, ele tem que soltar? Alguém pode ser preso por ter uma conduta não criminosa? Pode? Não. Aí a imprensa fala, polícia prende, justiça solta. Aí tinha que estar lá assim, polícia faz errado o seu trabalho e juiz conserta. Tinha que sair, era assim, concorda? Ou não? Ninguém pode ser preso, processado, condenado por um ato atípico. Não é crime andar com alicate. Não constitui infração penal pensar, cogitar, cometer um crime. Nós temos que entender isso. Porque eu sei, e é normal, ainda mais num país igual o nosso, que a criminalidade está presente em nossas vidas. Todos vocês aqui já cometeram crime, todos nós já cometemos crimes. E todos, eu acredito que quase ninguém ou ninguém foi pego, ou foi descoberto, né? Por ter cometido o crime que nós cometemos. E eu acredito ainda mais, que vários de nós temos um parente, ou alguém próximo que está preso, ou responde, ou já respondeu um processo penal, não é verdade? O crime faz parte da nossa vida, da nossa realidade, infelizmente. Infelizmente o crime está presente no nosso cotidiano. E nós, operadores do direito, nós temos que entender o que é crime. E nós temos, mesmo diante dessa realidade intransponível que é essa criminalidade desenfreada no nosso mundo, nós temos que entender, separar a emoção da técnica. Nós temos que entender que o pensamento, a intenção desassociada da conduta, do atos executórios, não constitui crime. Aqui tem 2 advogados, não sei se tem mais advogados na sala, criminais. Nós já tivemos vários clientes que foram presos por estar com documento falso no bolso. Olha o que eu estou falando, estava portando um documento falso. Isso é crime? Portar documento falso é crime? Se você abrir o artigo 304 do Código Penal brasileiro, vai estar escrito lá: fazer uso de documento falso é crime. Fazer uso de documento falso constitui crime. Pergunto para vocês. Suponhamos que tivesse aqui uma plaquinha escrito assim: proibido usar celular. Entenderam? Proibido usar celular. Meu celular está aqui no meu bolso. Eu estou usando celular? É crime ou é infração administrativa da faculdade eu estar com o celular no bolso? Eu estou usando o celular? O artigo 304 do Código Penal fala que é crime fazer uso de documento falso. Então, se alguém é pego com documento falso no bolso, comete crime? Vocês aceitam isso? Você aceita, Luiz? Você tem que ser delegado, então. Não pode ser advogado, não. Advogado tem que entender. Advogado não, o jurista. Eu falo isso aqui brincando. Só que é difícil, Luiz. Eu sei que é difícil. Às vezes um cidadão é pego com a boca na botija. Às vezes ele é encontrado com droga. Às vezes ele é encontrado com a arma ilegal. E por conta do procedimento desempenhado pela polícia ou pela investigação, ele é absolvido. Por quê? Porque se trata de uma prova ilícita, de um procedimento ilegal por parte da polícia. Quer ver? Eu advogo naquele caso do Padre Robson. Todo mundo conhece esse caso. Do Padre Robson. Ele foi inocentado. Todo mundo viu isso? Isso. Entendeu-se que o que ele fez não é típico. A conduta dele não é típica, não é crime. O que ele fez é algo lícito, segundo a legislação brasileira. Quem decidiu isso foi a justiça brasileira. Só que aí vocês veem na mídia crucificando ele e muitas vezes outros, não é verdade? Só que nós temos que analisar, nós, juristas, de forma técnica. Ele cometeu crime? A pessoa que está portando o documento falso comete crime? Não comete crime, é fato atípico. Aí o Luiz e vários de nós vamos pensar assim:
Mas como assim? O cidadão está com documento falso, ele confessa que o documento é falso, faz uma perícia, o documento é falso, ele ia usar o documento falso para enganar alguém e ele não cometeu crime. É difícil vocês engolir isso, né? Só que se você não for capaz de entender ou engolir ou aceitar isso, eu te digo aqui, a professora Laís me conhece, eu falo mesmo, você está no lugar errado. Porque quem quer estudar e viver do direito tem que entender e aceitar a lei. Você pode não concordar com a lei. Isso é um direito seu. Mas enquanto ela está válida no ordenamento jurídico brasileiro, você tem que aceitar essa realidade. E você, delegado, o Luiz talvez almeja isso, você pode até pensar no seu íntimo que aquilo é errado, talvez moralmente, ou com certeza moralmente errado. Só que não é crime, você tem que liberar o cidadão, falar, ó, pode ir embora, apreende o documento falso, e você está liberado, porque o que você fez não constitui crime. Agora você não pode fazer igual uns e outros, de deixar a lei de lado e pela sua convicção pessoal prender o cidadão, condenar o cidadão. Porque a sua convicção não vale nada para a justiça. Olha o que eu estou falando. O que você acha certo e errado, a sua moral, não vale nada. E eu digo, toda vez em minha primeira aula de Direito Penal 1, que se lasque a moral. Você acha imoral ou amoral um cidadão de 50 anos namorar uma menina de 15? Você acha imoral ou amoral? O que vocês acham, gente? Viola a moral? É desproporcional? Mas não é crime. O incesto ou incesto, que é o pai que se relaciona com a filha, viola a nossa moral, não viola? Mas não é crime. Eu digo para você que se lasque a sua moral. Você tem que deixar a sua moral de lado e olhar para a lei. Você tem que estar preparado para isso. Ou vocês acham que eu fico satisfeito quando eu defendo, igual eu tenho um cliente que vai ter audiência agora, semana que vem, um vô que abusou das netas. Você acha isso bonito? Não viola, pelo menos a mim viola, lá no íntimo. Viola. Mas aí o cidadão chega com uma pacoteira de 100 mil reais, você pega o caso? Que se lasca a moral. Eu pego o dinheiro e vou advogar para o cidadão. Eu não vou depender o que ele fez, mas eu vou tentar que a justiça seja feita na melhor perspectiva para o cliente. Eu sei que é difícil para vocês e muitas vezes por isso que o advogado criminalista é massacrado. Ninguém gosta da gente. A mídia nos odeia. Eu não é professor. Professor de Direito Penal, né? A sociedade nos odeia. A polícia quer nos estrangular. O promotor quer passar o carro por cima. O juiz fala, ai, que homem enjoado, só quer aqui atrapalhar meu serviço. Muitas vezes sua mãe, nem sua mãe, sua esposa gosta de você porque você é advogado criminalista. É sério. Só que se você quer atuar nessa área, você tem que aceitar a lei. E a lei diz que só é crime, só começa a ter a possibilidade de responsabilização jurídico-penal de um cidadão que dá início a atos executórios. E você sair com a menina, sentar no restaurante, pedir aquela comida e aquele vinho que você nunca teve coragem de gastar com sua esposa, isso é o que mais dói nelas, viu? Olha o que eu estou falando, é o que mais dói. Aí ela vai falar assim, mas você foi naquele restaurante que você nunca me levou porque você falava que era caro. Tem isso ou não tem, menina? Eu sei como é que é. É sacanagem. Não estou falando que é certo. Moralmente é muito errado. Só que isso constitui crime?
Tá, mas para a lei. Vamos supor que fosse crime trair, ok? E num passado não muito distante, o adultério era tipificado como crime. Vocês sabiam disso? O adultério era crime. Então vamos supor que ainda estejamos dentro dessa realidade normativa. Pergunto: eu traí? Muitas vezes sim. Você acha que não? Não, eu não disse isso. Eu disse que algumas condutas que nós entendemos violadoras da nossa moral, a lei não entende que é crime. Olha aqui, ainda temos muitos de nós que somos preconceituosos. Se você for ali fora agora e tiver 2 homens ou 2 mulheres se beijando, eu acho normal e cada um segue sua vida. Muitos de vocês ou da sociedade vai entender que aquilo viola a moral e muitos de nós, ou de alguns, vai lá na coordenação reclamar. Pode ter certeza. Lá, tinha 2 homens se beijando, tinha 2 mulheres se beijando. Porque viola a moral de alguns. Repito, não a minha. Até porque eu ando com meus 2, né? Viola a moral de vários. Só que é crime? Não. Se entra uma garota aqui agora, com a saia bem curtinha, várias das meninas vão falar: nossa, ela não tem vergonha, depravada, ela não tem moral. Eu vou falar: nossa, senta aqui de minha frente. Por quê? Viola a sua moral. A sua moral não importa para o direito penal. Entendam isso. Que a sua moral é sua. E de ninguém mais. Você pode pensar assim, é seu direito. Mas enquanto jurista, você tem que estar adstrito à lei. Ah, você não concorda com a lei? Magda Mofata, deputada federal, não é? Daqui? Vai lá no gabinete dela e fala: ó, vamos mudar a lei. Tem o trâmite parlamentar adequado para alterar a lei. Mas enquanto a lei está em vigor, nós temos que respeitá-la. Ainda mais enquanto jurista. A doutora Vanesca, não é a juíza daqui? Brava, na caneta nervosa. Pode falar para ela que veio um advogado de manhã aqui e falou que ela tem a caneta nervosa. Na área criminal. Uma ótima juíza, mas mão pesada. Muitas vezes ela vai soltar alguém da cadeia contrariada. Não concordo com isso aqui, mas eu tenho que aplicar a lei. O juiz, mesmo que ele não concorde, ele tem que aplicar a lei. De vez em quando surge uns, igual o Sérgio Moro, diga-se de passagem, que não concorda com a lei, não concorda com determinada situação e aplica a sua convicção em detrimento da lei. O que aconteceu com ele? Muita coisa que ele fez na Lava Jato vem sendo anulado. Por quê? Porque ele usou a sua convicção, mesmo que ele tivesse certo na perspectiva de vocês ou dele, só que é contra a lei. A doutora Vanesca vai vir aqui hoje à noite. Suponhamos que amanhã eu tenho audiência com ela e eu sento do lado dela e fico conversando no ouvidinho dela, ela conversando no meu ouvidinho durante a audiência, eu sou advogado de um acusado. Vocês acham certo? E o promotor pode conversar com o juiz? É a mesma coisa, mais conversa, mas tá certo. Ele faz parte da relação processual como parte. Colocam entre aspas aí, porque há uma divergência em relação a isso, né? Se é custo lógico, domínio, dono da ação penal, não vou entrar nesse mérito. Mas nós temos que entender que a lei tem que ser cumprida, gostemos ou não. Então, voltando para nosso objeto, diga. Ah, então eu quero para um lugar privado, então. E eu volto sozinho para casa. Entendi. No meu Palio. Mas eu fui de ônibus. Entendi. E aí? Ok, entendi. Artigo 17. Enterra. Entendi, eu já entendi.
Confia em mim, confia em mim. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, é impossível consumar o crime. Artigo 17 do Código Penal. E eu te falo. Eu vou lá na funerária e tem uma pessoa morta com atestado de óbito, já com os negocinhos no nariz. Eu saco a arma e dou um tiro na cabeça dessa pessoa, que não é pessoa mais. Eu cometi crime de homicídio? Por quê? Já estava morto. Tem como você matar alguém que está morto? Não, então é crime impossível. Não se pune essa tentativa. Neste caso, do meu exemplo, eu vou responder por vilipêndio de cadáver. Artigo 212 do Código Penal Brasileiro. Vilipêndio de cadáver. Que é você fazer algo indevido com o cadáver. No seu exemplo, o marido não vai responder por nada. Nem por vilipêndio de cadáver. Por quê? Primeiro, ele não vai responder por homicídio porque eu já estava morto. Segundo, ele não vai responder por vilipêndio de cadáver porque ele acreditava estar eu vivo. Então ele estava em erro de tipo em relação ao vilipêndio de cadáver. E crime impossível em relação ao homicídio. Então, fato totalmente atípico. Me enterra e bola pra frente. Entendeu? Certeza? Tio. Aí é erro sobre execução. Ele vai responder pelo homicídio normal, só que vão ser considerados as minhas características. Ele vai responder como se ele tivesse matado a mim. Existem duas situações. O erro de tipo e o erro sobre execução. O erro sobre a pessoa e o erro sobre a execução. O erro sobre a pessoa é assim. Qual que é o seu nome? Flávio, eu quero te matar. Eu venho aqui na faculdade para te matar. Só que eu vejo uma pessoa parecida com você e eu acredito que ela é você, eu a mato achando que eu estou matando você. Eu vou responder por homicídio normal. Só que vão ser considerados como se eu tivesse matado você. Entendeu? E existe o erro sobre execução. Eu quero te matar, eu dou um tiro, só que eu erro o tiro e acerta a coleguinha do lado. Mesma história. Eu vou responder por homicídio? Vou. Mas eu vou responder como se eu tivesse matado você e que, em que pese eu tenha matado ela. Ah, professor, mas o que tem a ver homicídio da mesma forma? Tem muito a ver. Quer ver um exemplo? Eu chego em casa e minha filha fala: pai, acabaram de me estuprar. Vou bater aqui. Aí eu pergunto: quem foi? Ah, foi um cara com a camisa branca, calça jeans, tênis vermelho, boné azul. Foi para aquela direção. Eu vou naquela direção e acho um cara com aquelas características. E eu vou e mato o cara. Eu mato mesmo. Pá! Mato o cidadão. Aí vem minha filha e fala: papai, não foi esse não. Matei um trabalhador que nada de errado fez. Eu vou responder por homicídio? Vou, mas eu vou responder como se eu tivesse matado o estuprador da minha filha. Então, na hora de dosar a pena ou na hora do júri valorar a minha conduta, vai ser na perspectiva como se eu tivesse matado o estuprador da minha filha. Mas pode acontecer para ser o inverso e aumentar a pena também, quer ver? Quero matar a minha esposa. Porque ela é mulher, não gosto de mulher. Tô com raiva. Feminicídio, não é? Só que eu dou um tiro e mato um homem. Erro sobre execução. Eu vou responder por homicídio? Vou, mas eu vou responder por feminicídio como se eu tivesse matado a minha esposa. Porque foi erro sobre execução. Entendeu? Então, eu teria a pena aumentada neste caso e no outro caso eu vou ter a pena em tese diminuída. Certeza? Entenderam? Total. Naquele momento o meu dolo tá lá no nível 100. Quero a menina 100%. Eu vou pagar a conta, parcelar no cartão, meu dolo, minha intenção é total. Não. Fato totalmente atípico. É a mesma coisa que eu estou indo em direção ao banco para furtar o banco com maçarico, com pé de cabra, com picareta. Na hora que eu tô na porta do banco, a polícia me prende. Eu dei início a atos de execução? Não. Então não cometeu crime nenhum. Da mesma forma lá no restaurante. Gente, porque vigora em nossa vida, e para quem aqui é cristão e lê a Bíblia, sabe do livre-arbítrio e da desistência. E aí nós temos que estudar esse intercrimes e lembrar da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Então eu posso adentrar no banco, olha lá, eu adentro no banco armado, eu dei um jeito de entrar no banco armado, com a intenção de assaltar.
Na hora que eu vou sacar a arma para dar voz de assalto, eu vejo um policial. Eu vou, através da minha decisão, livre-arbítrio, e vou embora. Suponhamos que eu tenha porte de arma. Eu cometi crime? Não, porque eu não dei início a atos de execução. Luiz, quantas horas? 9h35. Suponhamos que eu estou combinado de matar 9h40. Daqui 6 minutos. E eu coloquei no YouTube para disparar 9h37. Para disparar 9h37 que eu vou te matar 9h40. E eu tô com a arma aqui. 9h39, a polícia descobriu, seguranças da Integra adentraram aqui e me prenderam. Aí eu falo, não, mas espera um minuto, eu quero matar o Luiz. Me prenderam. Eu cometi crime? Não, porque eu não dei início a atos de execução. Então só é crime, e aí para isso que aqui eu vim, para tentar colocar isso na cabeça de vocês, que só é crime se iniciar atos de execução. Antes do início de atos de execução, regra geral, não há crime. A não ser, repito, que o ato preparatório constitua um crime em si. Igual porte legal de arma. Aí eu vou responder por porte legal de arma. Mas não por tentativa de homicídio, porque eu não dei início a atos de execução. Tá claro isso? E o que é o difícil nessa situação? Definir o que é atos de execução. Eu tive um outro cliente, tem um tempinho já, que eles iam furtar uma residência. Ele tinha um I30. Esse cliente meu, ele foi com o parceiro, pararam o I30 na porta da residência, o parceiro desceu, apertaram a campainha para ver se tinha alguém, ninguém saiu, bateram no portão, ninguém saiu, olharam por debaixo da porta, viu que não tinha carro nenhum, pegaram uma bolsinha com as ferramentas e ele jogou para dentro da casa. Neste momento, tinha uma viatura P2 disfarçada lá em cima, viu a movimentação, abordou de forma espontânea, e eles confessaram que ia furtar a residência. Pergunta, foi para a delegacia, você é o delegado. Você labra o flagrante por tentativa de furto ou libera porque não houve atos de execução? Ok. O colega acha que o ato de execução começou quando ele jogou a ferramenta para dentro. E os demais, o que vocês acham? Deu início a atos de execução? Vocês que sabem. Você tem o direito de pensar assim. E se ele tivesse pulado para dentro da casa? Aí sim. Aí ele deu início a atos de execução. Então vamos pensar nesse exemplo. Pulou para dentro da casa, ok? Aí ele chegou lá, olhou pela janela, viu a televisão que ele queria furtar e falou, televisão não é do modelo que eu quero não, é velha. Pulou de volta para trás. Que crime ele cometeu? Tentativa de furto? Mas ele deu início a atos de execução? Deu? Sim ou não? Ele não consumou o crime, ele não levou a televisão, por quê? Porque ele não quis ou porque impediram ele de levar? Diante disso, que crime ele cometeu? Não. Desistência voluntária, concordo, mas que crime ele cometeu? Invasão do domicílio, ponto final. Ponto final. Porque ele vai responder só pelo que ele já fez até aquele momento. Vai excluir o dolo, a intenção dele. E vamos aplicar aí o artigo 15, que é a desistência voluntária e arrependimento eficaz. Ele responde só pelos atos já praticados. Qual seja, invasão do domicílio. Artigo 150, né, do Código Penal. Oi? Ele responde pela invasão de domicílio. Só por isso. Ponto final. Agora vamos supor que seja aquelas casas que a janela é para fora da casa já, ok? Então ele quer furtar uma televisão dentro daquela casa, ele abre a janela está aberta e vê que a televisão é velha, ele não gosta. Ele fecha a janela e vai embora. Que crime ele cometeu? Nenhum, não, ele não invadiu. E não tem crime olhar pela janela. Não tem essa conduta proibida. Então ele não cometeu crime nenhum. Então nós temos que entender, senhoras e senhores, que só vai haver uma conduta punível, só estaremos diante de um crime
se o cidadão der início a atos executórios. No caso lá da menina que a gente tá brincando, né? Do relacionamento no restaurante. Se aí eu puxo a cadeira chego perto dela, dou um abraço, dou um cheiro no cangote dela, e ela, entendeu, né? Aí eu iniciei atos de execução. Mesmo que ela fale assim, não, sai fora, você é casado. Eu fui para dar um beijo nela, eu fui para beijá-la, peguei o cabelo dela assim, apertei, né? E fui para beijar. Na hora que ela foi beijar, ela saiu, tirou o rosto. Cometi crime de traição? Não, vamos supor que fosse. Eu dei início a atos executórios? Sim. Mas você não beijou. Eu não beijei por quê? Porque eu não quis ou porque ela não quis? Ela não quis. Então estamos diante de uma tentativa de traição. Aí sim, porque eu dei início a atos executórios. Entenderam? Aí vamos supor que eu peguei no pescoço dela e fui beijá-la. Na hora que eu vi, tava, bafo. Aí eu falei assim, aí eu fui, virei as costas, abracei e falei, eu vou embora que minha cabeça colou as placas. Minha cabeça, tô com remorso. Sou casado. Que crime eu cometi? Mas eu não fui pra beijá-la? E eu não beijei por quê? Porque eu não quis ou porque me impediram? Porque eu não quis. Então eu respondo só pelos atos já praticados, que é levá-la pra sair. Podia? Deixa eu dar um exemplo aqui custoso. Vamos ver pros dois advogados. Você vai furtar uma casa, ok? Você pula dentro da casa e vê que tem câmeras. Você fala, não vou, eles vão me ver, não vou furtar não, e vai embora. Tentativa ou desistência? Vocês que sabem, eu não mando em vocês não. Ele pulou, mas ele foi embora porque ele quis ou porque impediram? Outro exemplo. Pulou dentro da casa para furtar a televisão. O alarme dispara. Ele vai embora por causa do alarme. Tentativa ou desistência? Qual que é a diferença da câmera do alarme? Algum te impede? O alarme faz barulho. Então vamos supor que eu entro dentro da casa, o som tá alto, tá fazendo barulho. E eu vou embora porque eu não gosto de som alto. É tentativa ou desistência? Decidam. Então não vem com argumento por causa do barulho, não. Ué, mas o alarme é... Ok. Eu entendo o argumento. Posso até talvez concordar, mas eu vou fazer o meu papel aqui de provocador. O alarme te impede de concluir o ato? Ou só aumenta a probabilidade de você ser descoberto? E a câmera? Tem diferença da câmera para o alarme? Vamos refletir. Vocês que sabem. Ok. Constitui. Eu acho que temos que ter a mesma resposta para as duas perguntas. Qual que seja a sua resposta. A gente não pode ser incoerente. Porque a câmera e o alarme têm a mesma função, inibidora. Ou não é? Beleza, eu pulo dentro da casa e tem um cachorro. O cachorro vem para me morder e eu saio correndo e pulo de volta. Tentativa ou desistência? Aí é tentativa, gente. Teve um fator físico que me impediu. Eu pulo dentro da casa, o cara começa a dar tiro em mim, eu volto. Tentativa ou desistência? Tentativa, porque eu pulo dentro da casa, tento abrir a porta é muito forte, eu tento quebrar a porta, eu amasso a porta, mas não consigo. Tentativa ou desistência? Tentativa, gente. Eu não dei conta. Quando nós estudamos esse intercrimes, nós temos que entender a diferença entre tentativa e desistência. Nós temos que entender isso, porque tem um reflexo gigantesco na vida dos envolvidos. Se nós estivermos diante de um crime com morte, ou com lesão corporal, né? Podemos falar, talvez, numa tentativa de homicídio. Vamos imaginar, eu saco a arma e quero matar o Luiz. Eu dou um tiro no Luiz, pá, acerto o ombro dele.
Aí ele cai no chão. Na hora que eu vou dar outro tiro, dá um sorrisinho, Luiz. Luiz dá um sorrisinho. Eu falo, não vou matar um cara com sorriso desse. Coloco a arma e vou embora. Que crime eu cometi? Eu queria matá-lo, hein? No início. Lesão corporal. Por quê? Porque eu queria matá-lo? Sim. Eu iniciei atos de execução? Sim. Ele morreu? Por quê? Porque eu não quis ou porque me impediram? Porque eu não quis. Nós temos que fazer essa pergunta para saber se há tentativa ou se vai responder por outro crime. Pelos atos já praticados ou por nada, né? Se você não praticou nenhum. Arrependimento ou desistência. Aí é diferente. Aí eu não concluí. Ó, dou um tiro no Luiz. Pá! Tentando acertar a cabeça. Acertei o ombro. Aí só tinha uma bala. Tentativa. Dei um tiro nele. Pá! A polícia veio e me prendeu. Tentativa. Se eu tivesse duas, aí é diferente. Por isso que nós vamos fazer a pergunta, às vezes. Qual que é o seu nome? Alexandre, às vezes a gente pergunta pro cliente. Já combinado com ele, né? Obviamente. Por que você não atirou mais? Você tinha mais bala? Ele tinha mais 5 balas. Não tirei porque o que eu queria fazer eu já fiz, que era só lesionar. Agora, se o cliente é burro e fala, não, eu não atirei mais porque acabaram as balas. Aí é tentativa. Então, é tudo muito subjetivo. O direito penal é assim. Cada detalhe importa. Cada detalhe importa. Então, voltando aqui para o intercrimes. Começamos ali com pensamento, a cogitação. Passamos pelo ato preparatório. A partir do ato preparatório, a próxima etapa é atos executórios. Se ele iniciou atos executórios, algum crime ele já cometeu. Algum crime ele deverá ser responsabilizado. Iniciou atos executórios. Aí agora é a próxima discussão, que é a consumação. Às vezes estaremos diante de um crime consumado, às vezes estaremos diante de um crime tentado. Vocês estudaram o artigo 14, inciso 1 e 2, de crime consumado e crime tentado. Quando que o crime é consumado? Quando o resultado é alcançado, o objetivo é atingido. Eu quero matar o Luiz, eu dou um tiro na cabeça dele, ele morre. Teve cogitação, preparação, atos executórios e a consumação, que no caso é a morte. Só que pode acontecer de eu fazer tudo isso e eu não conseguir matá-lo. Estaremos diante de uma tentativa, mas é crime do mesmo jeito. Entenda o que eu estou falando. A única coisa que vai diferenciar é se vai ter redução da pena ou não. E se vocês vão no enterro do Luiz ou não, né? É tentativa ou consumação. Então, o caminho do crime é esse. Cogitação, preparação, atos de execução, consumação. E depois tem exaurimento, que não faz parte aí desse intercrimes. Diga. O mandante responde pelo que eu for responder. Essa é a sua pergunta, não é? Ele vai responder por isso. Se eu desistir, vamos supor que eu tinha desistido. E eu nem o tiro dele dei. O cara pagou pra eu matá-lo e eu não tive coragem. Peguei o dinheiro e acelerei. Ele não responde por nada. Porque a responsabilização dele depende da minha conduta. Depende se eu vou matá-lo ou não. Ele vai responder até onde eu fui. Se foi só tentativa, ele vai responder por tentativa. Se foi consumado, ele vai responder pelo homicídio consumado. Diga. A elenca. A arma vai para perícia, vai depender. Se a perícia constatar que aquela arma era totalmente ineficaz, infrutífera, ele não responde por nada, crime impossível. Agora, se a perícia falar, se ele tentasse mais uma vez com mais força, fosse possível atirar, ele responde por tentativa. Entendeu? Muitas pessoas, às vezes, vão presas com arma, e a arma vai para perícia, a perícia faz um teste de... Não é de balística, é de capacidade. Como que é o nome do teste aí, Arthur? Da perícia? Eu esqueci. Mas não é de balística, não. Balística é para ver a bala. É de eficiência, teste de eficiência. Se a arma é capaz de produzir fogo.
Se você está portando algo que você acredita ser uma arma e constata que essa arma estava totalmente estragada, você não cometeu crime nenhum. Porque não é crime portar um ferro. Aquilo que você portava não é uma arma, é um ferro. Que um dia foi uma arma. Entendeu? É crime impossível. Você atirar com a arma estragada. Uma coisa é você atirar com arma de brinquedo, de bolinha. E eu querer te matar com raio laser imaginário da minha cabeça com isso aqui. Psh, morre, diabo. Psh. Entendeu? Ou voodoo. Você pega o voodoo, você já fez, né? Ela já fez. Você já fez voodoo. Ela fez, não fez? Eu já fiz macumba, depois eu conto. Um amigo meu morava lá perto de casa, ele falava pra nós que morria de medo de macumba. Morria de medo. Aí eu e um amigo meu, tinha uns 13, 14 anos, a gente pegou uns isopor, comprou 2 garrafas de pinga, colocou umas velhas, colocou na porta da casa dele e ligou. Não, ele ficou um mês sem sair de casa. Ah, você não fez simpatia? Eu sei como é que é. Mais perguntas? Com certeza, simulacro é um nada. Às vezes a pessoa é pega com simulacro. Gente, o que é simulacro? É uma arma de brinquedo, ok? Não é crime. Não existe lá na Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, tá lá o artigo 12, que é posse. Tá lá, possuir sem autorização arma de fogo. Artigo 14, que é porte de arma de uso permitido. Pena 2 a 4 anos. Portar sem autorização legal arma de fogo. Tá lá no artigo 16, que é arma de uso restrito. Pena 3 a 6. Portar, não sei o que, arma de fogo de uso restrito. Então não tem uma tipificação penal que é proibido arma de brinquedo. Até porque, dependendo do local, vende arma de brinquedo na rua. Mesmo que ele utilize. Ele vai responder, por exemplo, por assalto. Mas não vai ter nem a causa de aumento de pena por portar arma. Porque não é arma, aquilo não é arma. Aquilo é um brinquedo. Que às vezes representam uma arma. Parecem uma arma. Simulam a arma. Mas aquilo não é punível. Aquilo não é arma. Você vai apanhar. Só tô te contando. Então, aprender, ele vai aprender, fazer um termo de apreensão, mas não é crime. Entendeu? Encaixa, com certeza. Não é crime. Airsoft, ué. Quando você vai brincar de paintball, você tem que fazer curso, pegar autorização do exército, alguma coisa assim? Não tem, mesma coisa. Não é arma. Espingardinha de chumbim não é arma de fogo. Então, até 5.5, salvo engano, o milímetro, o calibre dela, você pode ir agora e comprar numa loja de pesca e de caça. Pode comprar, pode andar na rua, pode andar com ela assim, ó. Pode andar normal. Não é crime. Fato totalmente atípico. Então, gente, até pra gente deixar isso bem claro, tem as condutas atípicas que mesmo que a sociedade às vezes pensa, mas isso é errado. É errado pra você, não para a lei. Eu trabalho com a lei. Ah, não pode isso. Onde está escrito? Entendam, ainda mais no direito penal, o princípio da legalidade, artigo 1º do Código Penal, está na Constituição, artigo 5º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Esse artigo é nossa segurança. Gente, o Código Penal, o direito penal existe para nos proteger. Proteger de quem? Do Estado, do Leviatã, do arbítrio. Imagine você, homem, que já foi abordado pela polícia. A polícia mexeu no seu celular ou não mexeu sem autorização? Ainda não? Aqui eles não estão assim, não? Lá em Goiânia, é porque vocês são da elite, solta raio no ventilador, Danonim. Mas deixa na periferia uma abordagem, a polícia devassa seu celular, entra na sua casa, você sabe como é que é o procedimento. Às vezes o Estado confisca seus bens. Imagina tudo isso sem uma regulamentação. Se existe o abuso com a lei, imagina se não existisse a lei. Então a lei existe para nos proteger. Proteger de quem? Do Estado, gente. Ah, mas o Estado é meu amigo. É para proteger contra o Estado. Aí muita gente fala, mas o direito penal, o Código Penal nosso é muito benéfico para o acusado. O Código de Processo Penal dá muito direito para a defesa. Gente,
sou eu, um advogado, contra o Estado, contra toda a força policial, às vezes dentro de um processo, contra o Ministério Público, que é uma instituição fortíssima, com pessoas bem capacitadas e que todo um aparato de investigação, de acesso que nós não temos. A gente não pode falar contra um juiz, mas é contra o juiz mesmo, porque boa parte dos juízes quer condenar. Vocês acham que não? Somos nós contra o sistema. Se nós não tivéssemos a lei para nos defender, imagine como o mundo seria. Só imagina. Vocês falam mal de advogados. Imagina a vida sem advogado, o mundo sem advogado. Seria lindo se não precisássemos de nós. Também não teria polícia. Porque a polícia e o advogado, a justiça, são maus necessários. No seu mundo ideal não tinha polícia, tinha? Nem advogado. A gente só presta ou só serve quando tem confusão. E confusão, o criminalista, confusão das bravas, né? Porque quando acontece alguma coisa na sua vida, você liga para a professora Beatriz. Ah, não resolveu? Liga para a Laís. Quando ninguém mais resolve, você chama o super-herói, o Batman. Você chama o advogado. Criminalista. Você só vai acionar o criminalista quando o trem tiver daquele modelo, não é verdade? Porque primeiro a gente chama os milionários da área tributária, da área civil, pessoal aí que só fica no ar-condicionado, vida mansa, Land Rover, Mercedes. Se ninguém resolver o problema é grave, você chama o advogado, vai chegar de RD lá, de uma moto, né? De uma roda de moto, fala, é nóis, bora resolver esse pepino. Isso é o advogado criminalista. É difícil. Hã? Não. Já tá me olhando brava? Tá não? Olha, um sorriso desse aí não fica brava, não. Ó, é. Gente, já que tá me olhando bravo, você já me deu o toque, já são quase 10 horas. 9h55, já extrapolei minha fala. Eu peço aí desculpas por algumas brincadeiras. Espero ter contribuído um pouquinho com esse tema que eu sou apaixonado, com essa matéria, direito penal, direito criminal. Meu nome é Danilo Vasconcelos. Quem quiser me seguir lá no Instagram, tiver alguma dúvida, eu sempre posto situações relacionadas às ciências criminais. É danilovansconcelos.adv. danilovansconcelos.adv. Estou e estarei sempre à disposição. .adv, eu passo a palavra para a professora brilhante, belíssima, com todo respeito, viu? Aí, minha esposa. Tô casado, gente, vocês me respeitam, para quem tá no YouTube. De verdade, muito obrigado. Ela vai passar, acho que vai passar aí se tiver mais perguntas. Estou à disposição. Bom dia. E é isso aí, gente. Obrigada, professor, pela brilhante palestra, pela clareza aí nas informações. Com certeza faz toda a diferença a gente ter essa dinâmica aí com a vida real, né? Infelizmente, traição também está aí na vida das pessoas, então a gente consegue assimilar muito melhor o conteúdo. Então, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, só interferindo, peço desculpas. Não é crime mais o adultério, senão ia ter que fechar o Brasil de grade, assim, todo mundo ia dar para entender. Vocês têm perguntas ainda? Restou alguma dúvida, alguma consideração a ser feita? Eu acho que um de vocês queria perguntar, eu passei para a colega. Certeza? Não, já foi. As perguntas do YouTube foram respondidas à medida que você foi continuando a palestra. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, professor. Cumprimento todos vocês que estiveram aí conosco no YouTube, o pessoal do suporte aí nessa primeira etapa desse ciclo de palestras. E espero vocês hoje à tarde com a palestra da professora Diana, falando aí sobre crimes na propaganda eleitoral. Hoje à noite, vocês sabem que também teremos a doutora Vanesca, juíza justiça, faz justiça, né? Juíza aqui em Caldas Novas, também com uma abordagem muito interessante aí acerca de decisões emblemáticas nos tribunais superiores. Então, espero vocês aí nos próximos turnos com a mesma animação e com a mesma participação. Um bom dia.